Comissão de Direitos Humanos, disse que em uma reunião foi tirada uma moção. O deputado Zé Eduardo Cardoso vai concluir a sua fala. A moção será entregue ao deputado Zé Eduardo Cardoso, de preferência na maior ordem, ao ministro, ministro Cardoso, e na sequência a gente dá continuidade. O deputado Domingos Dutra já assumiu o compromisso de manter o controle para que não prejudique o andamento da comissão. Ministro, Vossa Excelência tem o tempo para concluir. Eu me recordo que é da tradição os ministros da Justiça dizerem que o Ministério da Justiça ele atua da toga à tanga, né? E é verdade. Já já nós teremos aí a questão indígena, que pertence também ao Ministério da Justiça, a FUNAI. Bem, mas, continuando, há um equívoco, muitas vezes, manifesto em certas análises que se fazem das verbas de segurança pública. Não por deficiência do analista, mas é porque algumas situações mudaram e passaram desapercebidas. Não raras vezes se mede as verbas de segurança pública analisando o PRONASSE, que é um programa central do Ministério da Justiça, ou do Fundo de Segurança Pública. E aí se soma e se chega a conclusões equivocadas. Quando nós falamos de segurança pública, nós temos que verificar todos os órgãos que atuam em segurança pública. Por quê? No passado, durante o governo do presidente Lula, o PRONASSE ele era um programa que era executado separado da Secretaria Nacional de Segurança Pública. E havia verbas no PRONASSE que iam para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, etc. Logo que eu cheguei, eu modifiquei essa gestão. O PRONASSE foi para dentro da Secretaria de Segurança Pública. E as verbas que eram do PRONASSE passaram para os órgãos individualizados. Então, quando você pega hoje as verbas do PRONASSE e da Secretaria Nacional de Segurança Pública, parece que elas minguaram. Mas elas foram para os órgãos que totalizam o sistema. Então, eu tenho aqui, eu vou passar depois ao deputado Efraim, uma análise feita pela Secretaria Executiva do Ministério da Justiça sobre gastos em segurança pública, que envolvem o Departamento da Polícia Rodoviária Federal, DPF, a DPRF Rodoviária Federal, o FUNPEM, a Força Nacional de Segurança Pública, a SENASP, o FUNAD, a Secretaria Especial de Grandes Eventos, e numa análise comparativa, nós temos um crescendo de gasto de segurança pública. Durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, em valores absolutos, vou falar em valores reais, melhor, atualizados, foi gasto em segurança pública nesses órgãos 9 bilhões 597 milhões. Do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi gasto, nos 8 anos, 19 bilhões 335 milhões, ou seja, um acréscimo de 10 bilhões, mais que o dobro do período do governo anterior. Do governo da presidenta Dilma Rousseff, nesses 2 anos, foram gastos 8 bilhões 746 milhões, ou seja, 2011 e 2012, incluindo a verba orçamentária de 2013, 8 bilhões 746 milhões, que chega ao seguinte resultado. Governo Fernando Henrique Cardoso, primeiro e segundo ano de governo, 1 bilhão. Governo Lula, 3 bilhões. Governo Dilma, 5 bilhões em segurança pública. Esses dados eu vou deixar à disposição para serem analisados pela Comissão de Segurança Pública. Apenas lembrando um aspecto. A Secretaria Especial de Grandes Eventos, na proposta orçamentária deste ano, teve as suas verbas colocadas na Secretaria, no Ministério do Planejamento. Por que isso? Porque havia uma discussão em relação a quem coordenaria os grandes eventos na parte de segurança pública. E foi para o Ministério do Planejamento. Hoje está definida essa questão. A Secretaria de Grandes Eventos vai coordenar em conjunto com o Ministério da Defesa, cada um na sua área, essas atribuições. Então, as verbas que eram da Defesa voltam para a Defesa e as verbas que eram do Ministério da Justiça voltam para o Ministério da Justiça. Isso totaliza, na SERG, mais 560 milhões de reais que serão colocados, sair do planejamento e vir para o Ministério da Justiça, o que totalizaria para 2003 3 bilhões 700 milhões. Eu vou passar à comissão esses números, que são muito importantes, porque às vezes se faz essa análise ela fora de foco, porque nós mudamos a gestão. O PRONASSE foi para dentro da Secretaria de Segurança Pública e foi esvaziado em rubricas, porque elas foram alocadas diretamente aos órgãos, né? Em relação aos presídios, eu fiz uma afirmação, é curioso, porque eu fiz essa afirmação, eu tenho visto comentários até também curiosos, durante um jantar, um almoço de empresários em São Paulo. Quando me perguntavam
sobre pena de morte, sobre castração química de presos e sobre redução de maioridade penal, se seria correto que fosse adotado. E eu repeti uma análise que eu já tinha feito muitas vezes na minha vida, inclusive como ministro. 50 dias antes desse meu almoço, em que fiz os comentários sobre os presídios, saiu uma matéria no jornal dizendo exatamente o que eu tinha falado naquele almoço. É que naquele momento, eu acho que a epiderme estava aguçada por força do julgamento da ação penal lá do Mensalão no Supremo, e aí imaginaram que eu estava falando de presídios pela primeira vez na minha vida, e só por força do julgamento da ação, o que era verdadeiramente absurdo. Eu fazia uma análise dos presídios brasileiros. Os presídios brasileiros, salvo honrosas exceções, e nessas exceções se incluem os presídios federais de segurança máxima, eles ostentam uma péssima condição. São verdadeiras masmorras medievais que infringem direitos humanos, que não permitem a recuperação do preso nem a ressocialização. Achei curioso uma crítica que me foi dirigida ao falar isso. O senhor é responsável pelos presídios e afirma isso? Em primeiro lugar, eu não sou o responsável por todos os presídios. Sou o responsável indireto dos presídios estaduais. Mas responsáveis por essa situação são o Poder Executivo, o Poder Judiciário e todos os que estão envolvidos nessa questão. E um homem público, quando tem diante de si um problema grave, como é a situação carcerária no Brasil, tem duas alternativas. Ou joga para debaixo do tapete esta realidade, fingindo que nada existe, como já se disse no passado, expõe o que é bom e esconde o que é ruim, ou coloca a nu a questão para que as forças que verifiquem, que devem atuar, se unam e tenham expectativas de solucionar o problema. Quando eu digo que a situação dos presídios no Brasil é péssima, o faço não por uma questão conjuntural de uma ação penal. O faço a partir de uma constatação de realidade, porque hoje os presídios brasileiros geram criminalidade. São verdadeiras escolas do crime. Ou nós enfrentamos isso, somando esforços, ou nós traremos sempre problemas à nossa realidade. O governo federal destinou 1 bilhão e 100 milhões de reais para isso, numa potencialidade de execução que nós nunca tivemos no DEPEN. Estamos fazendo o possível para que isso ocorra. Sabemos a dificuldade que os estados têm. Os estados, muitas vezes, nós não conseguimos repassar o dinheiro, deputado Efraim, porque tem dificuldade de encontrar o local para o presídio. Alguns estados perdem prazos para repassar. Não conseguem fazer projetos. Nós estamos nos empenhando ao máximo para agilizar isto. Posso lhe afirmar com certeza. Pergunto ao deputado Efraim, e a 5ª Penitenciária Federal? Eu respondo, eu tenho que treinar recursos para aquilo que é prioritário. Eu tenho 400 vagas nos presídios federais hoje, e tenho falta de vaga nos estaduais. Eu prefiro destinar as verbas hoje, como fizemos, para os estaduais, 1 bilhão e 100 milhões, e aguardar para o próximo ano a Penitência Federal. Porque se sobra vagas, eu não vou direcionar agora para ter mais excedência de vaga. Prefiro direcionar para onde está faltando grava. Não é efetivamente um descaso com o Presídio Federal. É que eu tenho 400 vagas em aberto oferecidas aos estados, porque lá só podem entrar presos de altíssima periculosidade dentro de uma avaliação rigorosa que é feita. Então, observo a Vossa Excelência, o governo federal, junto com os governos estaduais, tem se empenhado ao máximo para resolver um problema que no Brasil é histórico. Isto não me leva a crer que esse problema deve ser escondido, ao contrário, deve ser colocado foco e luz para que ele possa ser resolvido. A quebra do sigilo da Rosemary. Vou falar agora. Era o último ponto, porque eu vou falar e eles complementam. Essa decisão da quebra de sigilos, eu falo já não quebra, né? Não quebra. Não é do sigilo, é da interceptação telefônica. Né? Porque o sigilo foi quebrado, né? O telemático foi. Eles vão explicar sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte, eu indaguei as autoridades policiais sobre isso, e essas foram decisões que foram tomadas pelas autoridades policiais, em padrão técnico. O que me foi narrado e será complementado é, em síntese, o seguinte: não houve a quebra de todos os investigados. Houve a quebra dentro daqueles investigados em que havia necessidade para a apuração de condutas em curso, ou que não poderiam ser comprovadas por outras vias, para que isso pudesse ser colocado. Exemplo, estava em curso, no momento em que se investigou, as operações, as questões da ilha de Bagres e da Ilha das Cabras. Era visível que a situação estava em curso. Foi por isso, então, que se pediu a interceptação do segundo homem da Advocacia Geral da União, ou de um dos adjuntos da Advocacia Geral da União, o Dr. Weber. Por quê? Porque estava em curso. Aquilo teria que ser pego daquela forma. No caso de outros investigados, a situação já estava ou dada ou não havia situação em curso.
No caso dos pareceres, por exemplo, da Ilha de Bagres e Ilha de Cabras, a senhora Rosemary não tinha uma intervenção nesse caso. Ela tinha intervenção em outras situações. Claro? Então, isso me foi esclarecido dentro de um padrão técnico de avaliação. Mas seguramente o doutor Troncon e o doutor Leandro poderão complementar a explicação, até porque, com a autoridade e a experiência de delegados federais, poderão, de uma forma mais detalhada que eu, explicar a situação a Vossa Excelência. Presidente, só um esclarecimento ao ministro. Ele citou, o ministro José Eduardo, Vossa Excelência citou uma quadrilha. No começo da sua fala, você caracterizou uma quadrilha. Eu entendi com 5 membros, é isso? 5 membros. Eu estou me valendo do relatório da Polícia Federal. Foram indiciados, até o momento, pelo crime de quadrilha ou bando, previsto no artigo 288 do Código Penal. Senhor Paulo Rodrigues Vieira, senhor Rubens Carlos Vieira, senhor Marcelo Rodrigues Vieira, senhora Patrícia Santos Maciel de Oliveira e o senhor Marco Antônio Negrão Martorelli. Está indiciado.